Boa noite a todos, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a família, sobre o lar de cada um de vocês, amém? Não só aqui, mas aqueles que estão em algum lugar, em casa, assistindo a transmissão deste culto, que o fazemos para a glória de Deus, obviamente. Irmãos, são tantas coisas para falar, mas eu queria começar agradecendo a Deus pela sua fidelidade e a sua misericórdia e bondade. Nos últimos 15 dias, a Igreja Batista Betel vem vivendo um turbilhão de eventos esse para glorificar o nome do Senhor. Foi uma semana de 40 anos de Igreja Batista Betel, e não se trata só de 40 anos, não é? Foi tudo preparado e pensado para apontar para o Senhor, para a edificação, para a recordação, para a memória da igreja, em lembrar de como o Senhor foi fiel até aqui. Então, às vezes a gente passa por situações, celebra e comemora, mas esquece de pensar na compreensão daquilo que está sendo feito. E esta foi a ideia. Homens de Deus estiveram aqui, amigos, familiares de vocês, visitantes, e passaram por essa igreja para celebrar conosco, e nós louvamos a Deus, porque o Senhor nos deu a condição de realizar uma semana de evento. Não é pouca coisa para uma igreja desse tamanho, e eu louvo a Deus pela diretoria dessa igreja, pelo povo dessa igreja, por cada vida que aqui esteve. E em seguida, já na semana seguinte, os preparativos para a exposição que nós fizemos hoje, que já vem há mais de 4 meses, mas é tanta coisa na agenda da igreja, e que hoje desagou numa exposição linda. Eu quero confessar aos irmãos, a Samla, a todos, da minha alegria e do meu contentamento em ver, não só pela exposição em si, mas a qualidade da exposição e a profundidade que foi feito o trabalho. E isso nos ensina e nos mostra a qualidade das pessoas que estão por trás. Desde as nossas crianças, eu trouxe meu caderninho aqui, está em algum lugar aqui, eu não sei se você completou o seu, eu completei o meu, foram 7 salas, né? É isso? Eu fiz 7 salas, e eu fui em cada uma olhando, prestando atenção, o capricho, e não é uma exposição para distrair ninguém, ou apenas para recordarmos 508 anos de reforma, o que não seria pouca coisa, mas não é só isso, é nós mergulharmos, é estarmos ali, realmente presente, entendendo, pedindo a iluminação de Deus para entender o que cada parte da história significou para que chegássemos hoje e aqui. E foi maravilhoso estarmos aqui pela manhã. Eu não sou muito bom em contas, mas acho que 80% da igreja estava, contando que boa parte da igreja estava trabalhando, não é? Era muita gente nos bastidores, trabalhando, apresentando, e muita gente passando, se não isso, pelo menos perto disso, ou um pouco mais que isso, e a gente fica feliz e grato a Deus, a todo o pessoal que trabalhou, a cada um de vocês, que Deus possa recompensá-los, porque realmente um trabalho maravilhoso que vivemos hoje. A exposição está aí, obviamente que não vai ter como as pessoas estarem ali lhe explicando como foi pela manhã. Eu acho que gastei pelo menos 1h30, mínimo, para passar em todas as salas, então não teria como hoje à noite, mas ela estará ali para você ver, e de repente, se tiver sorte, alguém que participou vai dizer, isso aqui significa isso, significa aquilo. O que eu quero dizer é que nós não estamos aqui para distrair ninguém, nós não estamos aqui para promover eventos após eventos, para movimentar a igreja, não se trata disso. Se trata de olharmos para o Senhor, a sua palavra, e de pensarmos em coisas que vão levar o povo de Deus a fixar os valores e conceitos bíblicos. É disso que se trata, irmãos. E educação é uma das coisas mais difíceis na vida. Eu sei que, talvez aqui nessa plateia, ou em algum lugar, estejam alguns pais que vão entender o que eu vou dizer, porque eu já passei por isso, acredito que a maioria de nós passa por isso, seja como pai,
ou como amigo, ou até dentro de uma igreja, ou num grupo de amigos, quanto que às vezes, depois de algum tempo, a gente olha assim e fala, meu Deus, eu achei que fulano tinha aprendido, tinha entendido, tinha compreendido alguma coisa, mas parece que ficou pouca coisa. Mas não se desanime, é assim mesmo. É por isso que é uma área que requer muito esforço, muita dedicação, muita perseverança, porque há muitas distrações. E é óbvio que o inimigo não quer, quando se trata de educação cristã, não quer que as pessoas assimilem, cresçam. Então, eu entendo que muitas vezes é como as pessoas no automático têm como mais um programa da igreja. E nossa ideia não é fazer programas para a igreja, mas é levar a igreja a compreender, a massificar a mente, a alma do povo de Deus, a compreender as Escrituras, porque em cada evento desse vai ficando um pouquinho, até que você chegue à estatura da plenitude do varão perfeito que é Cristo. Essa é a ideia. E eu quero já fazer um link à exposição, à pastoral, a leitura responsiva, o último hino que foi cantado, tudo tem a ver com a reflexão, a mensagem que eu quero compartilhar nessa noite com você. E eu queria que você prestasse muita atenção e você fizesse uma reflexão sobre você mesmo, sobre sua vida, sobre sua caminhada, o quanto você é profundo, ou não gosta de ser profundo, ou toca nas coisas das pessoas, ou anda na igreja superficialmente, porque tem gente que está aqui, mas não está aqui. Talvez esteja ali fora batendo papo, esteja por aí distraído com qualquer coisa, que poderia fazer outra hora, porque esse é um lugar e uma hora de cultuarmos a Deus enquanto igreja. Então eu não sei o quanto você tem se policiado quanto à profundidade, às experiências e oportunidades que Deus tem lhe dado, para que você toque, aprenda e cresça, e então receba os benefícios dessa graça que vem do Senhor, que eu quero chamar nessa noite de identidade. Andar com alguém e não conhecer esse alguém é uma coisa estranha. É você estar com alguém, caminhar com alguém, viver dia e noite com alguém, e de repente essa pessoa olha assim e fala, Samuel, e aí, quem sou eu? Quem sou eu, Samuel? E Samuel olha assim, e pensa, e me filma, e fala, não estou entendendo, você é o pastor da igreja? Não é o pastor da igreja? Eu queria que projetassem aí para mim, Mateus capítulo 16, esse não é o texto principal, é só para mim fazer a ponte, na introdução daquilo que eu quero falar nessa noite, Mateus capítulo 16, verso 13. Nessa caminhada, desde o começo, já com os discípulos e apóstolos, Jesus fez questão de um momento importante, dar um checkmate naqueles homens, de provocá-los de forma a que eles entendessem que caminhar nesta vida e caminhar no Evangelho de Cristo não é passatempo, não é ficar paquerando, como às vezes a gente paquera na vida, né, os solteiros na vida secular. Não é. É alguma coisa que tem que ir além disso. Você tem que construir uma identidade, descobrir a identidade de quem você se relaciona, para descobrir a sua identidade. E Jesus, então, ele pergunta aí no verso 13, indo Jesus para a região da Cesareia de Filipos, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Agora, pode pular o versículo, no próximo versículo, Jesus indo, pode pular, isso, e eles responderam, dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou alguns dos profetas, pode continuar. Aqui está a pergunta, que vale 1 milhão, não 1 milhão em dinheiro, mas 1 milhão de bênçãos, por assim dizer, ao que Jesus pergunta, e vocês, quem dizem que eu sou? É deste ponto que eu quero partir a minha reflexão nessa noite, porque tudo que uma igreja faz, e tudo que nós promovemos, e tudo que nós, e a forma que nós queremos andar, e como devemos andar, deve apontar para uma identidade, de descobrir, dia a dia, um pouquinho de cada vez, quem é Jesus. E Jesus, preocupado com isso, indaga os discípulos e pergunta, quem vocês dizem que eu sou? O povo. Ele abre para o povo, mas ele queria chegar aos discípulos, vocês, quem dizem que eu sou? E essa é a pergunta que eu quero que você coloque no seu coração. Você realmente sabe quem é Jesus?
Você anda com Jesus, vive na Igreja Batista Betel, participa dos cultos, esteve na exposição, e tudo isso são construções e oportunidades que Deus lhe dá. A minha pergunta é simples, é a mesma de Jesus. Se Jesus perguntasse para mim e para você hoje, quem você diz que eu sou? Você saberia responder com propriedade, refletindo dele para você, a identidade dele em você, sabendo quem ele é, saberia quem você é, conhecendo realmente tudo que ele é e representa para a sua vida. Irmãos, o Evangelho não é um evangelho de distração. Não se trata de multidões, de números, que apenas caminham com Jesus, mas não sabem nem quem ele é. Vão, porque a multidão, a massa atrai a massa. E nesta noite, eu queria pensar com os irmãos, agora o texto principal, é lá no livro de Colossenses. Nós lemos este capítulo, praticamente todos os versículos que eu vou ler, por isso eu vou fazer isso expositivamente, pausadamente. Colossenses capítulo 1, pode pôr aí, verso 1. O apóstolo Paulo, eu quero ler só começar aqui a introdução do livro, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, ao irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, esteja com vocês. Vamos orar? Obrigado, Deus, por esta noite, por esta igreja, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem sido tão bondoso conosco, tão misericordioso, nos dando a oportunidade a todos de frequentar, de tocar, de aprender, de se aprofundar. Há tantas facilidades hoje, os livros que estudamos, a internet, Deus, tudo está disponível, não apenas para brincarmos ou sermos superficiais, mas para nos aprofundarmos e descobrirmos a identidade deste que decidimos um dia seguir. E nós não somos massa de manobra, nós cremos que fomos chamados no coração, e por isso lhe pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, nessa noite, fala com o teu povo de forma especial, aqueles que aqui estão, e aqueles que estão em algum lugar, e aqueles que ainda vão ouvir essa mensagem na internet, em nosso canal. Abre os nossos ouvidos, usa por misericórdia a minha vida para expor as Escrituras, de forma que alcance todos os corações que aqui estarão ouvindo. Assim oramos e te agradecemos. Amém. Quando nós falamos da pessoa de Jesus, e o texto que começou foi o texto que Jesus mesmo pergunta, e a carta que eu vou expor aqui, esse capítulo 1 para vocês, vai falar da pessoa de Jesus Cristo, significa dizer que dentro da Trindade, a pessoa mais atacada e a pessoa mais, que o mundo desde sempre quer que você não descubra quem de fato ele é a pessoa de Jesus Cristo. E isso sempre foi assim, desde o começo da igreja. E Jesus então faz aquela pergunta porque ele queria. Deixa eu falar então dessa carta que Paulo escreve aos Colossenses, falando sobre a supremacia de Cristo. É uma carta poderosa, uma carta tremenda, estudada pelos teólogos, talvez a maior obra de Paulo, falando sobre Jesus, cristocêntrica, não é? Com foco em Cristo. Talvez a maior obra de Paulo é essa carta, falando sobre a pessoa de Jesus Cristo. A carta é uma epístola era uma carta que era escrita pelos apóstolos, e quando ele não podia estar, a epístola substituía aquele apóstolo. Então Paulo não podia estar. Aliás, Paulo nem fundou essa igreja. É possível que Paulo nem tenha conhecido esse povo, não é? Por ocasião das dificuldades, das demandas que Paulo tinha na sua carreira missionária. Mas Paulo escreve esta carta que tinha como autoridade dele estar ali presente. Por isso as cartas eram escritas para esta igreja, mas algumas outras, mas também transfiram para as igrejas tais, que as igrejas leiam da Ásia Menor, e era dessa forma que o cânon estava sendo formado, e as cartas do Novo Testamento estavam se espalhando pela comunidade que ia se convertendo. Elas eram escritas, eram lidas na igreja, iam se passando, iam se replicando, a autoridade de Deus, através da palavra apostólica, ia sendo transferida de igreja em igreja, de povo em povo. Então é uma
epístola, e uma epístola significa uma carta autoritativa que o apóstolo, alguém que, da parte de Deus, enviou para aquele lugar. Nesse caso, para a igreja de Colossos. Esta é uma daquelas cartas que a gente chama de cartas da prisão. Paulo nem poderia ir, porque Paulo estava preso nessa ocasião, a sua primeira prisão em Roma. O autor é Paulo. Ele abre dizendo e citando, no verso 1, ele vai citar Timóteo. Eu estou dando um pano de fundo para os irmãos entenderem aonde eu quero chegar. Então ele vai falar de Timóteo. Provavelmente Timóteo foi o amanuense de Paulo nesta carta. Ele escreveu essa carta. Paulo ditou e ele escreveu. Porque no final dessa carta, Paulo vai dizer: e escrevo do próprio punho a saudação. Então, deixa-se a entender que Paulo só escreveu o início, e que Timóteo escreveu para ele, e ele ditando, era algo comum naquela época, não só essa carta, mas algumas cartas. Romanos, por exemplo, também foi escrita por uma outra pessoa. Paulo é o autor da carta, ele cita Timóteo, e ele vai citar nos versos seguintes Epáfras, que foi provavelmente o fundador. Os 3 anos que Paulo passa ali na Ásia Menor, em Éfeso, pregando e evangelizando, tomando toda aquela região, Paulo conseguiu de tal forma o avanço missionário que ele esgotou aquela região toda. É quando ele escreve a carta aos romanos, pedindo apoio aos romanos, aos irmãos em Roma, para ir para outras regiões, porque havia se esgotado o evangelho naquele lugar, no sentido de ter sido pregado. Então, quem provavelmente se converteu nesse período que Paulo esteve ali foi Epáfras, que começou aquela igreja e depois cuidou da igreja. Talvez Paulo nunca tenha conhecido aquele povo, e isso é uma informação muito importante. Esta igreja que Paulo escreve, e eu queria falar um pouquinho dessa igreja, era uma igreja sem muita relevância, perto das outras cidades. Colossos era uma cidade pequena nesta época, ela já tinha sido uma cidade de maior expressão, mas nessa época uma cidade muito pequena, não tinha muita relevância. Mas o povo de Deus estava ali, era gente que tinha se convertido. E Paulo, quando recebe a visita de Epáfras, e diz o que estava acontecendo naquela igreja, e aqui está o ponto onde a gente vai iniciar aqui uma conversa boa, ele vai dizer que a igreja estava sofrendo, que a igreja corria perigo. Então Paulo, preocupado, porque o dedo apostólico não tinha estado ali, ele escreve, como ele escreve a carta de Roma, porque também não foi um apóstolo que fundou Roma, a igreja em Roma. Então ele escreve aquela carta maravilhosa chamada Carta aos Romanos, para que a mão apostólica estivesse. Paulo escreve então essa carta para ajudar essa igreja, para alertar essa igreja. E qual era a dificuldade dessa igreja? Quando a gente estuda a carta de Colossos, e o pessoal aqui de seminário, quem gosta de estudar, vai ver que se fala muito da heresia de Colossos, né? Qual era a heresia de Colossos? Porque é uma carta que fala sobre heresias. Paulo vai tratar sobre isso, e por isso ele escreve, para defender, ajudar a igreja, alertar aquela igreja, para que aquela igreja não se perdesse, não se distraísse com algumas coisas que podiam acontecer. Então não tinha uma heresia. Eles estavam sendo atacados, irmãos, por diversas frentes, grupos que se juntavam, que vinham com ideias completamente adversas daquilo que era a vontade de Deus. Em suma, eles estavam atacando a pessoa de Jesus. Lembra da pergunta de Jesus: vocês, quem dizem que eu sou? Esta igreja estava sendo atacada, e o ataque era: deixa eu dizer, Jesus não é isso que vocês estão pensando, não é exatamente como vocês falam, ele não é divino. Ele é filho, mas ele é um filho, entre tantos filhos. Ele não é o filho, ele é um ser que foi criado. Ele é um holograma. Ele é um monte de coisa, mas ele não é o que vocês pensam. A divindade de Cristo estava sendo atacada naquele momento. E você pode pensar, mas isso tem alguma relevância? Total. Para o crente sério, para o crente que quer ir para o céu, para o crente que quer viver a plenitude das promessas de Deus, para uma igreja que não quer ser enganada, como é até hoje,
Porque mudou-se os tempos, mas em todas as épocas a igreja, o povo continua sendo distraído. Não é que tiram Jesus da sua frente, não é que negam Jesus explicitamente, não se trata disso. Mas vai distrair você a tal ponto que você vai ficar envolto a outras coisas, mas você não vai se aprofundar. Você não vai entender a pergunta de Cristo, você nunca vai se fazer, meu Deus, eu conheço o Deus que eu sirvo, quem é Jesus de fato, eu reflito Ele em minha vida, e é disso que se trata. Quando Paulo descobre, Paulo escreve então uma carta, e essa carta é enviada. Em primeiro lugar, dentro dessas confusões que ensinavam, tinha o judaísmo, que eram os judaizantes que traziam os ritos dos judeus, que era, tem que seguir Jesus, mas Jesus não é suficiente, presta atenção nisso, tem que cumprir festas, tem que se circuncidar, tem que cumprir o calendário, tem que fazer dieta. Então assim, você quer ir para o céu, você pode invocar o nome de Jesus, mas não só o nome de Jesus, porque só o nome de Jesus não é suficiente, e Paulo recebeu essa informação, falou, isso não pode. Essa igreja recebeu o evangelho, se essa igreja cair nessa armadilha, essa igreja vai sucumbir, ela não será a igreja do Senhor, porque ela não entenderá a obra da cruz. Mas não só isso, ainda tinha o ascetismo. O ascetismo é a prática de renúncia dos prazeres físicos, impor regras tão perigosas e tão dramáticas ao corpo para alcançar uma espiritualidade. Era mais uma frente que se dava contra aquela igreja. Nenhuma de todas as igrejas do Novo Testamento foi tão atacada quanto a igreja de Colossos. Então eles ensinavam que era preciso se martirizar, pagar um preço para alcançar a plena espiritualidade. E quando a gente olha hoje, em cada um desses pontos, como introdução, irmãos, a gente percebe quantas coisas inventam dentro das igrejas. Por isso que eu digo, fazer uma exposição pode ser uma distração ou não. Nossa ideia não era distraí-lo, porque você não tinha o que fazer, era lhe ensinar verdades eternas. Esta é a ideia, que a igreja tem que ter em tudo que promove. Mas não só. Aqui já havia uma outra filosofia que era exatamente isso, sacrifícios de tolo. Se você não fizer isso, se você não jejuar 30 dias, se você não jejuar 7 dias, se você não vier para a semana de 7, não sei o quê, são coisas que ensinam as pessoas que Deus não é suficiente, não que não se possa jejuar, que não se possa fazer uma campanha, depende, mas a forma com que se faz hoje é para tirar, é como se Deus não fosse suficiente, Jesus não fosse, e as pessoas precisam fazer libertação, cura interior, e as que eu conheci estão há mais de 30 anos fazendo a mesma coisa e não conseguem mudar as suas vidas. Eu fico impressionado com isso. Mas não apenas o ascetismo, mas também o misticismo do culto aos anjos, que Paulo vai combater isso diretamente nesse mesmo texto, que era invocar anjos através de visões, era uma influência mística, alguma coisa terrível, sabe, porque os anjos eram seres espirituais e tinha uma outra aqui, que eu vou falar em seguida, que era o platonismo greco-romano, que dizia que o mundo de cima e o mundo de baixo, a matéria e o espírito não podem se juntar, e o corpo não pode se juntar, porque se juntar, o bom não pode se juntar ao mal. Então os anjos eram puros e tinham culto aos anjos. Imagina. Acredite que até hoje há pessoas que, eu não estou dizendo que é contra, a Bíblia fala, mas tem contexto em tudo isso, eu não estou dizendo que Deus não pode mandar, não é? Eu uma vez pedi, quase morri, quase dei um infarto, eu queria na minha conversão, eu falei, Deus, eu quero ver um anjo, escutei um assovio, quase me entrei debaixo da cama, enfim, tem de tudo, mas tem gente que faz disso uma cultura, que vive de ver anjo, como se o anjo fosse mudar a vida de alguém. Lembrando que João e alguns apóstolos disseram para os anjos, né? Os anjos disseram, levantem, nós somos conservos como vocês. Só para lembrar que anjo não tem nenhum poder e é apenas uma criatura do Senhor. E as filosofias, né? Lá Paulo, no capítulo 2 do mesmo livro, no verso 8, Paulo vai dizer assim,
2:8, ninguém vos engane com filosofias vãs e sutis. Tratava-se de um ataque massivo de todos os lados, contra esta igreja, contra a pessoa de Jesus, para dizer, Cristo não é suficiente na sua vida. Jesus pergunta aos discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Há quantos anos andamos dentro do Evangelho e patinamos nas mesmas perguntas, indagações, questões, problemas emocionais, espirituais, financeiros, e nunca sai disso? Que Cristo é esse que não muda a vida de ninguém? Eu não estou falando de riqueza nem de pobreza, eu não estou falando de doença ou não doença, eu estou falando que tudo tem um ciclo nessa vida, mas há pessoas que param em um ciclo e não saem. E aquilo fica viciante, e elas esquecem quem é a fonte de tudo. Esta igreja estava sendo distraída, levada, atacada, a não olhar para Cristo. Do verso 13 ao 14, o apóstolo Paulo vai falar sobre a obra redentora de Cristo. Do 15 ao 17, o apóstolo Paulo vai falar que Cristo é o Senhor de toda a criação. Do 18, ele vai falar que Cristo é o cabeça da igreja. Do 19 ao 20, ele vai dizer, Cristo é a plenitude da divindade, o agente da reconciliação de todas as coisas. Por isso, nessa noite e agora, eu queria voltar ao texto, capítulo 1, a partir do verso 3, Paulo vai dizer assim, damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus, e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Dessa esperança, vocês ouviram falar anteriormente, por meio da palavra do Evangelho, da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Este Evangelho está produzindo fruto em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Do verso 3 ao verso 8, o apóstolo Paulo vai fazer uma ação de graças, uma oração e dizer, se Cristo é o centro da vida de vocês, se vocês conhecem a Jesus de verdade, a vida de vocês vai mudar, a vida de vocês vai frutificar, a vida de vocês será transformada. Crente de verdade não é enganado, não é iludido por aparências, por boas orações e oratórias. Crente de verdade bate o olho, olha a vida, anda, deixa andar com você, não lhe conheço, deixa ver o fruto. Olha o que Paulo está dizendo, ele começa, eu fico feliz pela fé que ouço de vocês. Não se trata de um carro novo, não se trata de uma casa nova, não que conquistas não sejam importantes e a gente não deva se alegrar, é tão bom. Mas a alegria de Paulo, quando ele dá graças ao Senhor, né, e ora, princípio, oração, uma igreja deve orar, o povo de Deus deve orar uns pelos outros. Ele vai para o verso 4 dizendo, ouvi da fé de vocês em Cristo, e se tem fé tem amor, e se não tem fé não tem amor. O amor aqui não vem antes da fé, a fé vem antes do amor, não há amor se não há fé. Porque a fé, tudo crê, tudo suporta. A fé é o fundamento, sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz, você não pode agradar a Deus sem fé. E o apóstolo Paulo então vai narrar aqui, que é esta esperança que nos guarda, que está nos proposta lá no céu. Ele fala que a palavra verdadeira do Evangelho chegou a este povo. Então esse povo tinha que voltar-se para Jesus, e não para aqueles ventos doutrinários de engano, de distorção, de distração. Irmãos, quantas vezes somos distraídos em meio à caminhada com Cristo? Há pessoas que parece que gostam de ser distraídas. Eu brigava com uma ovelha em João Pessoa, quando discutíamos sobre igrejas e denominações, eu falava, vocês não conhecem ele? Edu, para, você é muito duro. Não, eu quero que tire até as calças. Eu falei, Edu, não faça isso. Não, se tem quem pede enganando o povo, tem quem quer ser enganado, quer tirar proveito. Se dá 1, ganha 1000.
Então, Moabe, ele dizia assim, Moabe, não me engane não. Eu falei, não estou querendo te enganar, eu acho que você é muito... Não sou duro não. Se tem um pastor querendo tirar proveito ali, tem alguém lá sentado querendo também. E hoje, depois de muitos anos, eu acho que ele tem alguma razão. Guardadas as proporções daqueles que caem por simplicidade. Mas quando alguém lhe oferece, diz assim, dê 100 que virá 1000. E você conhece a Bíblia e a pessoa de Jesus, fala, mas isso não está prescrito. Isso é ilusão. Isso não é o Evangelho de Cristo. Quando alguém diz assim, compra o óleo e passa o óleo na ferida, mas tem que comprar o óleo e tem que vir 7 semanas seguidas e você vai ser curado ou vai ser liberto. Essa pessoa, ela não entendeu Jesus e a fé. Ela quer procurar e está sendo enganada e distraída. Paulo diz, há uma esperança proposta, e ela veio pelo Evangelho da verdade que foi anunciado a vocês, produzindo, irmãos, olha o verso 6, frutos de crescimento para o mundo todo, para aquela região entre vocês, que entenderam, olha aqui, grife aí, entenderam a graça da verdade de Deus, é de graça. Não adianta pagar penitência, ficar de joelho o dia todo, inventar orar 3 vezes por dia, tudo isso pode ser feito. Mas não faça isso achando que isso vai mudar a sua vida. Quem muda a sua vida é a graça de Jesus que alcançou vocês somente. Põe a sua fé no autor e consumador dela, que se chama Jesus. Paulo faz uma defesa da pessoa de Jesus, fala, Jesus Cristo é o centro. Então, do verso 3 ao verso 8, Paulo vai dizer que a vida cristã tem transformação, porque se não houver transformação, não está centrado em Jesus. Ele vai dizer no verso 7, isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e, em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, no qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Aqui, mais uma vez, fala de conduta de vida. Paulo destaca Epáfras, servo fiel, Jetro. Tem muitos servos, mas nem todos são fiéis. Paulo faz questão de dizer, o homem que converteu e que prega para vocês e que tem ensinado aquilo que a gente tem ensinado, é um servo fiel. Timóteo vai receber a mesma observação de Paulo, se eu não me engano, na sua 2ª carta, que vai dizer, isto que ouvistes transmites a homens, pessoas idôneas, sinceras, tementes. Ele diz, vocês receberam tudo isso, esse evangelho da verdade, da esperança, através desse servo, Epáfras, que foi a ponte de Paulo ali naquela igreja, que era basicamente o pastor daquela igreja. A vida cristã torna o indivíduo servo. A vida cristã nos ensina que eu não faço pelo pastor, eu não faço pela denominação, eu não faço pelo irmão, e faço por eles, fazendo para Cristo, mas não para agradar a homens. Ele fala, este servo que ensinou vocês, nosso amado conservo. A vida cristã é serviço, é estar disposto, é estar pronto a ajudar. É a primeira coisa que aprendemos aqui sobre quem conhece Jesus. Mas em segundo lugar, ainda na carta, Paulo vai, a partir do 9 até o 12, Paulo vai falar, ele vai orar pelos colossenses, ele faz ações de graças, ele ora, mas agora ele ora pelos colossenses e ele traz algumas razões importantes de olharmos para Cristo. Ele vai dizer, por esta razão também nós, desde o dia que soubemos disso, soubemos do quê? Daquilo que eu contei na introdução. Dos ataques, das distrações, das mentiras, do judaísmo, do ascetismo, do gnosticismo, tudo isso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transborde o pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Entenda as sagradas letras, irmãos. O que esse escritor está falando aqui é muito profundo.
Por esta razão, pela razão dos ataques que a igreja ao longo dos séculos vem sofrendo, pela distração de você apenas ser um frequentador, de Cristo não ser a pessoa revelada na sua vida, e você dizer, eu sei quem é Jesus, Ele mudou a minha vida. Por esta razão, nós nos colocamos em oração por vocês e pedimos que transborde o pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno no Senhor. De que maneira? Centralizados em Cristo. De que maneira se vive para agradar a Deus? Não é sorriso bonito. Eu tinha um problema, e aqui eu vou confessar, eu tinha um problema, e eu aprendi que não funciona assim a vida, sabe, gente? É muito bom quando você tem pessoas sorridentes, simpáticas, aquela pessoa que você gosta assim de graça, que chega, não é, que você olha assim, aqui tem algumas, você olha assim, meu Deus do céu, você apaixona, é uma pessoa muito simpática, não é? E tem aquelas pessoas assim, talvez tipo eu, tipo Jetro, tipo Jetro, assim, né? Mais Jetro que eu, assim, não dá cabimento, o caba olha assim, esse caba não dá cabimento, né? Esse caba não é de Deus, não, né? Esse caba não é crente, não, esse caba fechado, pouco ri, pouco fala, bruto, que... Eu passei muitos anos da minha vida achando que isso era um sinal de espiritualidade, de conhecimento bíblico. Que ignorância, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Ele diz aqui que não é essas coisas. Ele diz que para viver de forma digna e agradar a Deus, tem que ter o conhecimento da vontade de Deus, de toda a sabedoria e entendimento espiritual. Você não precisa ficar rindo para ninguém, ou pode, se é o seu jeito, mas isso não define a espiritualidade de ninguém. Se a pessoa é fechada, se é de pouco falar, se é de muito falar, nenhum nem outro lado vai definir. O importante aqui é o conhecimento da sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, verso 10, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Paulo está dizendo que querem agradar a Cristo, olhem para Ele, vivam para Ele, estejam nele todo o tempo, não entrem e não caiam, não entendam de outra forma. Frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, é o que nós tentamos fazer todos os dias, é o que a Igreja Batista Betel tenta fazer quando promove esses eventos, não para distraí-los, mas para fazer a igreja crescer no pleno conhecimento da vontade de Deus. Não é ficar contando história, é contando Bíblia, porque o que vai mudar a sua vida é a Bíblia. Ele vai dizer no verso 11, assim vocês serão fortalecidos. Como eu serei fortalecido? Paulo dá toda a receita da pessoa de Jesus, do que Ele faz na vida da gente. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança, paciência e com alegria. Não existe o contrário, não tente inverter essa ordem, não dá certo. É o poder de Deus que nos capacita, nos fortalece a vivermos e perseverarmos, e termos paciência, que às vezes é duro. Ele vai dizer no verso 12, dando graças ao Pai, olha quem, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Sabe quem participa? É aquele que entende que é Deus que capacita, que tem o conhecimento da verdade do Evangelho, discernimento espiritual e que vive fortalecido pelo Espírito Santo. É a pessoa de Jesus que faz isso. Aí, na terceira sessão, Paulo vai dizer sobre a excelência da pessoa e a obra de Cristo, no verso 13. Aí ele vai dizer algo muito interessante, ele vai dizer assim, e Ele nos libertou do poder das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito da criação. Veja o verso 13, Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Não existe crente que não saiu daqui e veio para aqui.
Paulo está dizendo, não existe igreja que se diz igreja, que estava aqui e continua aqui. Não existe evangelho que não lhe tira daqui. Não existe crente que não se liberta do pecado, que não se curva diante do poder de Deus. Simplesmente não existe. Paulo está dizendo, Jesus, pela sua obra redentora, lhe tirou das trevas e te colocou no reino dos filhos do seu amor. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Isso é Bíblia. Isso não lhe engana, isso não faz você ficar lutando contra as suas emoções futilmente. Isso te leva a uma realidade, você era trevas, e agora você é luz. Ou você está num canto ou você está no outro. Ele nos libertou do império das trevas. Ele não só libertou, há duas conjecturas aqui. Ele não apenas libertou, Daniel, ele libertou e ele transportou. Ele tirou você, é o que o texto diz, para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, o preço, a remissão dos pecados. Olha aqui, eu vivo cheio de culpa, eu não consigo me perdoar, é o judaísmo, eu tenho que fazer os ritos, eu tenho que ajudar na igreja, porque eu preciso ser salvo. Eu sou quase um batista católico. Eu preciso fazer, senão vem um peso assim, sabe? Eu tenho que fazer alguma coisa. Paulo está dizendo que não é nada disso. É a redenção, a remissão dos pecados. Deus pagou o preço. O sangue redimiu, apagou, foi pago. Foi pago, igreja, foi pago. Jesus faz isso. Não estar ligado a Ele, não saber quem é Ele, se distrair com outras coisas, é não entender a redenção que Ele fez. Ele te pagou um preço por sua vida, Ele fez uma obra maravilhosa, Ele te mudou de lugar, Ele transformou sua vida. Paulo vai dizer no verso 15, verso complicado, complicadíssimo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Os seminaristas aqui de plantão, esse é um verso de problema, porque pegam esse verso, os testemunhos de Jeová, o gnosticismo usava isso, para dizer, veja, ele foi o primeiro, se ele foi o primeiro, ele foi criado. Há muitas teologias tronchas, que pegam, sacam esse verso, fora do contexto, diz, ele é uma criação, atacando Jesus, viu? Ele é uma criação, ele é o primogênito, ele foi o primeiro. Mas esquecem de ler o que vem depois, que é o que Paulo vai explicar. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, potestades, tudo criado por meio dele e para ele. Verso 17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Aí está completo o texto. Entender quem é Jesus é abraçar essa obra tremenda. Ele está aqui fazendo defesa, lembra da introdução? Daquilo que aquele povo estava sofrendo como ataques. De dizer, olha, distrações, é um holograma, é um Deus bondoso, é um homem que... Jesus Cristo foi um grande exemplo de bondade. É um homem que tinha assim, algum poder, mas divino não era. Isso não é Cristo, o Cristo que a Bíblia apresenta. Por isso, Paulo, nesta obra-prima, revela a pessoa de Jesus e diz que, se entendermos Ele, estivermos nele, saberemos quem somos, da onde viemos e o que acontecerá com as nossas vidas, e que nele, por ele e para ele estão todas as coisas. Ele domina, governa tudo e absolutamente tudo, nada escapa ao olhar de Deus. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Saber dessa verdade é definitivo para saber que as coisas às vezes não dão certo, aqui e acolá,
mas que Ele está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Nem tudo sai como a gente quer nessa terra, e nem vai sair. Mas uma coisa é certa, tudo que vier a acontecer, Deus está controlando. De alguma forma Deus está permitindo. Porque tudo para Ele, visíveis e invisíveis, nada escapa ao seu poder, ao seu controle. Mas ainda, a partir do 18, Paulo vai dizer para a igreja, o crente, mas para a igreja, a comunidade, ele diz assim, ele não é só isso, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, entende isso? Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, aqui a ressurreição, para ter a primazia de todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas sobre a terra e sobre os céus. Sabe quem é o Senhor da igreja? Não é bispos, apóstolos, pastores, papas, não são. Não é Pedro. Às vezes eu brinco com Conceição, ela fica aqui me perturbando, viu? Fala, Conceição, eu vou ligar para Pedro, você vai entrar lá? Não, Conceição. Porque ensinam que Pedro tem as chaves, né? Não. Sabe quem é o cabeça da igreja? É este que fez a redenção, é este que é antes de todas as coisas, ele é o cabeça do corpo, que é a sua igreja, ele é o princípio, é o primogênito dentre os mortos. Deus é quem governa a sua igreja. Nós vimos aqui na exposição, e na parte que ficou aqui dentro da igreja, nós vimos um período muito difícil, onde a igreja teve que lutar. Outras salas também mostraram, mas aqui a gente viu guerras e conflitos terríveis que a igreja passou. A gente canta aqui, cantamos nas celebrações de 40 anos, ninguém pode deter a igreja do Senhor. Sabe por que não pode? Sabe por que a Betel chegou a 40 anos e vai quantos anos mais ela for fiel ao Senhor? Porque Ele é o cabeça da igreja. Jesus Cristo é o Senhor. Não importa quem esteja aqui, Ele é o cabeça da igreja, e isto é confortante, isto numa época de crise, num cenário onde estão sendo recolocados as peças do xadrez geopolítico mundial, onde estão se estabelecendo novos conceitos, e talvez você não esteja percebendo, mas o que está acontecendo é uma revolução no mundo, as grandes potências estão reposicionando seus exércitos, suas convicções, e o mundo começa a tremer, e a gente começa a ficar com medo, em uma era de conflitos sociais terríveis, de lados opostos que massacram o outro, como se não tivesse ser humano nem de um nem de outro. A gente às vezes fica com o coração apertado e pensa, o que será da igreja? Deixa eu te dizer o que será da igreja. Jesus Cristo é o Senhor da igreja, e ela não vai passar. O mundo pode pegar fogo, a igreja de Cristo triunfa porque Ele é o Senhor da igreja. Triunfa não é triunfalismo de vitória, não, triunfa porque ela nunca será abalada, ela nunca será impedida, ela nunca será extinguida, porque ela é a pessoa de Jesus quem comanda, Ele é o cabeça da igreja. Ele vai dizer no verso 21, no verso 20, que Ele fez paz pelo sangue, veja, o sangue do inocente, mas que era Deus, trouxe paz lá na cruz. Olha o que Paulo está dizendo sobre a obra da cruz, combatendo todas aquelas heresias por meio dele, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. Cristo é um Deus de reconciliação. Por isso, onde o evangelho chega, Ritorrana, o evangelho agrega, o evangelho transforma, o evangelho traz paz entre as famílias, entre as nações, porque o evangelho é o único que tem o poder, porque o dono do evangelho,
que a pessoa de Jesus, ele reconcilia, ele liga, ele nos coloca ligados, ele tem esse poder. Nenhum homem, não tem pacifistas, só se falar pela pessoa de Jesus, ele faz isso. E vocês que no passado, e Paulo aqui mais uma vez, verso 21, estou acabando, éramos estranhos, inimigos do entendimento pelas obras más que praticávamos. Você se poupa? Você gosta de contar apenas o seu lado bom e fica se escondendo, mas no fundo você sabe que não vale nada? E a começar de mim? Paulo não fazia muita questão de esconder essas coisas. Mas o nosso passado, não é? A vida pregressa, como a gente costuma dizer, o passado de vocês eram estranhos, inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam. Agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne. A encarnação, Paulo está falando da encarnação, porque diziam, ele não encarnou, ele não pode, um espírito se é bom, não pode encarnar na matéria, platonismo. Entende que Paulo está defendendo aqui, ensinando tudo aquilo que era as heresias de Colossos, mediante a morte, a sua morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis, irrepreensíveis. A igreja não carrega um sentimento de culpa, a igreja carrega o Espírito Santo no seu coração, a graça de Deus. Ele vai dizer, agora porém, ele reconciliou, verso 23 agora, se é que vocês permanecem na fé. Aí Paulo dá um cheque. Paulo fala, irmãos, eu estou escrevendo, porque eu soube. Epáfras falou o que estava acontecendo. Agora, se é que vocês permanecem, e a gente devia fazer essa reflexão, essas perguntas, meu Deus, eu tenho permanecido. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho. Aonde está a esperança, irmãos? No Evangelho. Não se afastando, ele vai deixar alicerçados na esperança. O que produz esperança na vida do crente, se não é o Evangelho de Jesus? Que vocês ouviram, e que foi pregado a toda criatura, debaixo dos céus, debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Eu quero aqui trazer algumas lições dessa obra magnífica a identidade de Jesus. Quando eu descubro a identidade de Cristo, eu descubro a minha. A primeira coisa que nós aprendemos e devemos nos colocar aqui, está lá em João capítulo 4, verso 10, 1 João 4, 10, Jesus satisfez a justiça de Deus, e com seu sacrifício, ele aplaca a ira divina. Deus não podia deixar o pecado impune, por isso a sua justiça foi feita. Está aí, nisso consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas o quê? Que Ele nos amou enviando o seu Filho como... Saia daqui, entendendo que não foi Maomé, não foi Buda, não foi Maria, nenhum pastor, foi Jesus que derramou o seu sangue por você, e que aplacou a ira de Deus contra a sua vida, por isso Deus te recebeu, amém? Em segundo lugar, 1 Pedro 1, 18, pagou o preço pelo pecado no nosso lugar, e nos resgatou. 1 Pedro 1, 18, sabendo que não foi mediante a coisas perecíveis, como prata, ouro, que vocês foram resgatados da vida fútil dos seus pais, te legaram vocês próximo, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem defeito e sem mácula. A salvação é de graça para você, e pode ser, se você ainda não recebeu Jesus, mas foi o preço do sangue do Filho de Deus, que lhe fez entrar e ter comunhão. Colossenses 1, 21,
Ele reconciliou, pode pôr aí Colossenses 1:21. Aprendemos nesse texto que a reconciliação está na mão de Deus pela obra da cruz. Vocês do passado eram estranhos, inimigos do entendimento pelas boas obras que praticavam, agora, porém, reconciliados. Deus fez isso. Efésios 1:5. Efésios 1:5. Olha o que diz o texto. Efésios 1:5. Nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Sabe o que você é agora? Um filho adotado. Sabe por que a gente pode dizer que é filho de Deus? E sabe por que a gente diz, e às vezes as pessoas não gostam, eu entendo. Não, porque você é filho de Deus. Por que crente gosta de dizer que só eles são filhos de Deus, né? Tem uma implicação. É porque eles não conhecem a Bíblia. Porque só pode ser filho de Deus quem entender isso aí. Quem receber Jesus como Senhor e Salvador. Se não são criaturas de Deus. Sim, mas filhos de Deus, Paulo deixa claro, são aqueles que viram, vivem e mantêm-se na obra da redenção. E por fim, Romanos 5:8. Romanos 5:8. Jesus é a prova viva do amor, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos o quê? Pecadores. Veja, quando você lê o Evangelho, o Novo Testamento, tudo aponta para Jesus. É difícil você ler um texto que não fala de Jesus. E por que será? E por que será que essa igreja estava sendo atacada para sair de Jesus, para distrair-se, para Jesus não ser suficiente, para os homens tentarem por suas próprias forças? Entenda o porquê da seriedade do Evangelho ter que ser levado tão a sério, tão à risca. E ainda assim, porque somos difíceis, então temos que bater, e bater, e bater. Nós aprendemos que no texto, Jesus tem supremacia completa e total. Essa carta é uma advertência e ao mesmo tempo uma graça de Deus para mostrar-nos que fora de Cristo não há. Essa igreja é chamada a viver o Evangelho. Toda a verdade e vida espiritual brota da união com Cristo. Não há vida espiritual, não há frutificação, não há nada fora dessa unidade. Por favor, é ilusão, é qualquer outra coisa, menos o Evangelho de Jesus. A plenitude dele habita quando nós procedemos debaixo da soberania. Em Cristo somos reconciliados, devemos viver atentos. Eu termino aqui, o pessoal do louvor pode vir. Dizer que essa carta, sobretudo, nos adverte sobre uma coisa: não podemos baixar a guarda, não podemos baixar a guarda, não podemos alisar, não podemos ficar brincando. O inimigo não brinca, não é uma frente. Aqui nessa igreja, as heresias eram pelo menos 4 frentes de heresias, atacando de forma diferente, e a gente fica brincando, meio displicente. O Evangelho de Jesus tem que ser vivido, sabe, como Neemias lá, levantando os muros, é um tijolo aqui, uma espada aqui, é como Josué, que vamos reprovar alguns aqui, não beba água como cachorro. Um soldado, mesmo bebendo água, está ligado, está antenado, está sabendo e atento ao inimigo. O Evangelho tem que ser vivido, não dá para brincar, porque senão entra distrações, entra heresias, coisas parecidas, o joio se manifesta. Eu termino como comecei. Você sabe quem é Jesus? Se Jesus perguntasse o que perguntou aos discípulos, você saberia responder. É interessante que a resposta de Cristo a Pedro, ele vai dizer: Simão, não foi a carne nem o sangue que te revelou. Naquele momento Pedro foi iluminado. Foi uma obra que o Espírito fez no coração de Pedro, do próprio Deus. Ninguém entende e vive o Evangelho sem ter esta comunhão com Deus. Ninguém sabe quem Ele é se não vive
agarradinho nele. Como está a sua vida? Como está o evangelho que você vem vivendo? Como você tem tocado as coisas que Deus tem te dado a oportunidade? Superficialmente ou profundamente, eu quero conhecer a Cristo. Vamos ficar de pé. Eu quero orar. Pode ir tocando. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, nessa noite, a tua mensagem foi entregue, a Bíblia foi lida. É verdade que com possíveis falhas, porque foi um homem que a entregou, mas com toda a sinceridade do meu coração, eu quis transmitir a verdade do Evangelho, e essa é a minha responsabilidade, porque eu prestarei conta de tudo que fizer e falar a essa igreja, pois tua palavra diz que os ministros darão conta diante de Deus, e eu não tenho pretendido distrair, enganar, iludir ninguém, às vezes até sendo duro, mas usando o Evangelho, porque o Evangelho não é para crianças, é para fortes, para aqueles que querem tomar a sua cruz e seguir após Jesus, é para aqueles que não vão abrir, independente do terreno, é para aqueles que todos os dias acordam com a voz de Cristo perguntando: tu sabes quem eu sou? Porque o mundo eu sei o que pensa de mim. Tu sabes, filho, filha, quem eu sou? Porque o mundo te distrai e tenta te distrair todos os dias. Aparecem bons homens, boas religiões, boas igrejas, bons cultos, lugares confortáveis, gostosos de estar, e tudo bem, mas isso tudo não substitui a minha presença, a obra que eu fiz. Jesus nos perdoa. Enquanto igreja, quando nós falhamos, desviamos, tentamos negociar pequenas coisas, nos perdoa. Perdoa esse pastor, perdoa o teu povo quando nós deixamos de olhar para a cruz, deixamos de acreditar que no Senhor temos tudo necessário, tudo para viver bem, tudo para sofrer se for preciso, porque o apóstolo disse: eu sei passar todas as coisas, sei viver tudo, porque o próprio apóstolo vai dizer: eu tenho para mim que todas as coisas cooperam para o bem de quem ama Jesus. Pai, ajuda o teu povo, esses que aqui estão, aqueles que estão ouvindo e aqueles que vão ouvir essa mensagem, que eles se voltem para ti, que abram mão dessas besteiras, passatempo, distrações, e se agarrem como no Antigo Testamento, se agarrem na ponta do altar. Ou eu me agarro ou eu morro, ou eu vivo com Cristo ou eu morrerei. Tu és tudo para mim, Senhor. Ajuda, Senhor, o teu povo nessa noite. Se tem corações arrependidos querendo voltar para ti, se tem corações querendo entregar para ti, recebe essas vidas, porque o sangue que nós lemos aqui é o sangue que reconcilia, é o preço que foi pago. Salva essa pessoa, agrega essa pessoa, nós teremos prazer de andar com ela, mas faz a tua obra. Assim oramos, louvando e bendizendo o teu nome, hoje e para sempre. Amém.